a derrota do Boulos não foi uma derrota qualquer, não. Foi uma grande derrota. Porque, veja bem, qual foi a candidatura patinho feio da esquerda? A Maria do Rosário. Não por conta dela, a Flávia falou da criminalização do campo progressista e a maior criminalização que acontece é quando você toca em direitos humanos. E a Maria do Rosário encarna essa política dos direitos humanos. A Maria do Rosário estava enfrentando... O eleitor achou que a eleição dela seria uma catástrofe maior do que as chuvas, né? Então é uma derrota que eu também classifico de humilhante. A Maria do Rosário, o Lula nem foi ao Rio Grande do Sul, nem pisou lá. Se envolveu. Oi? Nem pisou lá. Nem pisou lá. A Maria do Rosário teve 38% e o Boulos teve 40%. É uma candidatura que saiu do tamanho da Maria do Rosário, o que, no meu entender, com muito mais apoio, visibilidade, etc., então foi uma derrota com D maiúsculo. Urgente, Guilherme Boulos caiu na armadilha ou, na verdade, essa sabatina que Pablo Marçal fez com Guilherme Boulos tem alguma coisa por trás que nós, o povo, não sabemos? Pois bem, segundo informações de bastidores, há muito mais caroço por debaixo desse angu do que vocês podem imaginar. E os jornalistas renomados aqui vão revelar tudo com riquezas de detalhes e vai chocar o Brasil essa atitude de Pablo Marçal. Só assistam! Mas antes, não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Bom, já que o Consta tocou nesse assunto da sabatina, vamos para ele então. Vamos ver como é que foi a sabatina do Pablo Marçal com Guilherme Boulos. A nossa equipe separou aqui um trecho com alguns dos momentos principais dessa entrevista. Quantos anos você tem? 42. Eu tenho 37. Você imagina 30 anos esse debate aí. Tipo, o Lula chegou no final, o Bolsonaro chegou no final, mas está inelegível. Você já pensou que o cara que... Eu tô na condição de entrevistador, tá bom? Vou tirar uma vantagem dela aqui. Você já pensou em disputar a eleição de governo, de presidente da república, assim, com um cara de direitas, que vai te atormentar a vida inteira ou não? Os próximos 30 anos, já chegou a pensar isso ou não? Marçal, deixa eu te falar uma coisa, cara. Aqui tem uma expressão que a gente usa em São Paulo, que é uma expressão de nordestino. Minha mãe é paraibana e me ensinou ela desde criança. Eu não sou filho de pai assustado. Quando você diz um negócio desse, é que você tá pronto pra qualquer embate. Adversário a gente não escolhe, cara. Na campanha, na vida, aparece. E a gente tem que estar preparado pra fazer um debate qualificado com qualquer adversário, independente das circunstâncias. Então você não vai votar nem em mim, nem nele, não é isso? Cara, assim, o voto pra mim é ideológico. Eu não consigo votar nesse trem de menos pior. Eu vi uma pesquisa que saiu agora, que eu fico atenado, porque eu sou um cara analítico, eu fiquei assustado com os dois perfis. O tanto de gente que tá votando em você por não ter opção, e o tanto de gente que tá votando no Nunes por falta de opção. É muito ruim a política desse jeito. E até... já que você levantou isso aí, é muito ruim a gente ter uma postura de sempre ter o menos pior na política. Meu coração foi lavado, sabe? Eu acho que eu quebrei o pau mesmo. Você viu, né? Eu não gastei dinheiro público, você foi o que mais gastou. E eu, Pablo, vi toda essa situação, a gente quase chegou ali, né? Mas eu confesso que é muito ruim, sabe? A gente vê uma política onde o menos pior pode ganhar. Deixa eu falar, é um negócio que eu sempre quis perguntar para um comunista. O que é Foro de São Paulo? Em poucas palavras, na sua... O Foro de São Paulo foi uma entidade que se formou com vários partidos e organizações de esquerda da América Latina, chama Foro de São Paulo, que a primeira reunião foi em São Paulo, aqui, para discutir a atuação comum como a direita tem, os seus organismos internacionais, sei lá, o CEPAC, né? Tem uma conferência aí que a direita faz. É natural, cara, que numa democracia, tanto os partidos de esquerda se juntem para discutir em comum, como os partidos de direita se juntem. Isso é o Foro de São Paulo. Guilherme, que Deus tenha piedade de São Paulo. Você já sabe que meu voto você não tem. E foi respeitoso, eu já disse aí. Que Deus abençoe São Paulo, que as pessoas estejam iluminadas, que vocês não desanimem na hora de votar. Vou falar mais poucos minutos aqui, que eu vou dar uma aula. Também sou professor, eu tenho uma aula para dar agora em seguida. Já que o Ricardo não vai aparecer, eu vou ligar no celular do prefeito. Se ele não atender, eu e o Guilherme, a gente foi o único candidato da disputa dos 6, 7 primeiros ali, que eu nunca chamei no WhatsApp, nunca tive conversa com ele. Isso aqui para mim é novo, tá entrevistando ele, para vocês entenderem. O Brasil precisa de diálogo, o Brasil precisa de perguntar de fato, né, as pessoas, não precisa ter esse rancor, essa raiva na política. O Boulos, ele já sabe que meu voto não tem, e o Ricardo, por não aparecer, também não tem meu voto, né? Então, eu coloquei algumas condições lá, eu liberei o eleitorado para fazer o que bem entender. Eu não sou dono dos votos, as pessoas confiarem em mim no primeiro turno e elas, né, cuidam da própria vida a ponto de saber o que elas podem fazer. Que é o canal Bradock. A gente sabe que para fazer esse trabalho aqui precisa de muita valentia. Então eu precisava falar a respeito disso também, tá, gente? Porque, como vocês viram, a gente apoiava ou não apoiava de maneiras diferentes, mas sempre sobre o mesmo prisma, porque isso nos norteia inclusive os princípios, né?
o pessoal tem nos chamado de direita pé na porta, umas coisas assim, bem pelo contrário, gente. Nós somos, acima de tudo, cristãos. Então, se nós somos cristãos, a gente não coaduna com o sistema de coisas erradas, e é preciso, sim, essa coisa de sempre ceder para ver, então, se algo melhora, a gente precisa relembrar que a nossa história é recente. O presidente Jair Bolsonaro ficou 4 anos no poder, sempre com a possibilidade de impeachment. Quanto foi cedido, infelizmente, porque teve a via do judiciário para fazer isso se tornar uma ameaça real em tempo integral dos 4 anos do presidente. Ele saiu do poder e agora é prisão. Veja, a ameaça é a mesma, os personagens são os mesmos. Então nós temos que realmente pensar como pessoas boas, em forma geral, que somos com defeitos, em saídas justas, éticas e morais para nós. Agora, não me venha, gente, com argumento de gabinete, não me venha com argumento de gente que vai ganhar um cargo, seja na prefeitura, seja a manutenção aí de algum cargo no governo ou federal, ou governos estaduais. Não me venha com esses argumentos de marqueteiro tucanista, de que não é preciso negociar nada. O pessoal precisa entender uma coisa: todo político atualmente no Brasil quer ser o Jair Bolsonaro pela força popular que ele tem. Não ao contrário. O Bolsonaro já rompeu nesse sentido, porque ele foi um presidente sem partido, ele ficou sem partido, ele deu tchau para o PSL e continuou governando sem partido. Então, os caciques partidários, de uma forma geral, e esse tucanismo, que também está bem irritante, precisa entender que é o inverso. É o Bolsonaro que tem a força. É essa galera que tem que se adequar ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, não o inverso. Então, é isso que eu tenho chamado muita atenção em todos os meus comentários, e é isso que eu ainda priorizo. Por quê? Nesse sistema de coisas, está muito claro. Eu não confio nesses novos aí que se apresentam, e esse joguinho aí, por exemplo, de Marçal e Kassab. Quem vai poder descartar? Eu jamais, tá? É bem a cara mesmo. Mas nós, brasileiros, precisamos sair disso, desse ciclo de derrota. Então, vou deixar bem claro esse posicionamento, porque sim, eu acho que a gente precisa ajudar, como população, como cidadão, a fazer esses caciques partidários entenderem que essa força popular, que é genuína, que o Bolsonaro tem, ela que deve pautar o debate e não... Com todo jeitinho disso. Tem aquela máxima de que um acordo é bom quando é legal para ambas as partes. Essa sabatina, ela foi uma porcaria em seu conteúdo e uma droga para ambas as partes. Foi muito ruim para o Pablo Marçal e para o Guilherme Boulos. Você olhava os comentários, eu perdi hoje 1 hora do meu dia vendo isso, e eu fiz questão de assistir por um site da turma do PT, que é para eu poder ver o que eles estavam falando lá. Olha, eles estavam numa torcida flamejante pelo Boulos, eles mobilizaram-se em favor do Boulos, mas a gente via ali pipocando uma crítica ou outra à postura do Boulos, está ali meio que entrando num jogo arriscado do Marçal. Nessa conversa de hoje, o que ficou claro? Marçal confirmou que o plano dele é realmente ser candidato a presidente da República. Deixou isso ali anunciado. E isso desagradou, no geral, a turma bolsonarista que estava assistindo. Foi mais uma pancada que o próprio Marçal deu nele mesmo. E o fato de não ter tido ali uma contundência maior por acordo que fizeram antes de fazer essa sabatina, para um bater no outro, Boulos e Marçal foram personagens que não combinam com a realidade de ambos. Ambos são de ofensiva. E hoje pareciam duas pessoas assim, muito calmas, muito tranquilas, um perfil assim de quem estava concorrendo para a presidência do céu, só que vestido de demônio. Isso aí o pessoal não acredita mais nisso, não. E você, Fabi, o que achou? Jogo de comadres. Eu não vi, Serrão, sou sincera, eu não tive essa vontade de perder o meu santo tempo de ver Boulos e Marçal. Gente, vocês vão me perdoar, mas estou sendo muito sincera. Eu vi assim, como a gente está vendo aqui, né, flashes, corte nas redes, e essa parte que a gente acabou de mostrar, eu acho tão interessante que as pessoas se revelam, né? Veja, o Marçal, ele vai perguntar, quantos anos você tem? Aí a pessoa responde, ele fala dele também. Aí ele não sei o que, mas eu também sou professor.
existe sempre essa tentativa dele mostrar o que ele é, mesmo quando não é ali, ele não é o centro da atenção. Eu preciso falar uma coisa, Brown, porque eu estou sofrendo muita retaliação, porque pensaram, sei lá como, me colocar naquelas listas que eu apoiava o Marçal. Eu nunca apoiei, que nem o Constantino aqui fala, analisar pessoas, eu já tive um posicionamento diferente em relação ao Marçal, porque justamente eu entrevistei ele na Jovem Pan lá em 2021, junto com o William Travassos. E ali eu já pude perceber o que a gente está vendo agora do Marçal. Então, para mim, não era algo assim, e realmente eu acho que ele está jogando pesado. E jogando pesado porque ele está achando que esse eleitorado vai crescer e que vai ser forte o bastante para ele entrar com tudo aí em 2026. Pode ser que isso aconteça? Pode, gente, porque no Brasil pode-se tudo. E a gente nunca pode fechar a porta totalmente para um candidato, porque sempre, o que ele falou aí que ele não gosta, que tem sempre o menos pior, desculpa, mas isso é desde acho que no Brasil nasceu como república, sempre o menos pior. Raríssimas vezes eu saí de casa com vontade para votar, né, com grande vontade para votar. Então, é assim que é e não vai mudar isso subitamente. Então, vai que ele concorra com alguém muito assim, ele será uma possibilidade, como foi considerado no primeiro turno. Se fosse ele, o Boulos, eu iria votar nele. Então, gente, eu acho que aí dá para mostrar muito bem. Ele não é o primeiro tiro no pé que ele deu na própria eleição, tem o negócio do laudo, sendo falso, verdadeiro, não importa, gente. Aquilo foi um tiro no pé dele mesmo. E essa também agora, né, de fazer isso e ainda ficar provocando lá o Nunes, falando que ele é covarde. Por que que o Nunes iria? O Nunes está muito na frente. Por que ele ia se arriscar? Aí com 2 candidatos, um deles saiu perdedor. Desculpa, Marçal, mas é dura a verdade. Mas você é o perdedor, ficou em terceiro. Então, não tem porquê. Então, realmente, né, eu acho que as coisas são colocadas e ser faladas desse jeito. Vamos ver se a galera entende dessa vez, se eu não fui clara, hein? Isto é que ele esfrega a carteira de trabalho na cara. Um invasor de propriedade. Eu não quero ser cordial e ter um debate civilizado com o Dirceu. Eu quero prender o Dirceu e proteger minha carteira. Então, ele pareceu o Geraldo Alckmin, que disse que o Lula quer voltar à cena do crime. Quando alguém na Rede Morta perguntou por que você mudou em relação ao Lula? Ah, aquilo lá é canelada de campanha. Então o Marçal é um farsante, então é um discursinho. Anticomunismo para ele é uma estratégia de campanha. Tudo bem que ele falou, não vou votar em você, meu voto jamais terá, né? Mas o Nunes também não, está ressentido com o Nunes. Eu sou totalmente contra voto nulo no segundo turno. Totalmente contra. Realismo, Marçal, é votar no menos pior, sempre. Tanto é que a direita órfã de candidatos de direita sempre votou em tucanos. Com muito desgosto, mas era tucano ou petista. Então não tem esse papinho, não tem esse papinho. Voto nulo é absurdo em São Paulo, porque do outro lado tem um comunista invasor. E eu falei isso desde o início. Eu falei, muita gente que está subindo o tom vai se ver no segundo turno numa situação difícil, porque tem que ser o anti-Boulos. Eu deixei isso claro, o voto em São Paulo é impedir o comunista de ser prefeito de São Paulo. Volta a fita, tá tudo dito lá. Pois bem, o que o Marçal quis com essa entrevista? Que ele é narcisista, né? É tudo dele, como a Fabi apontou. O que ele quis? É muito óbvio entender o que ele quis, tá aí no começo desse vídeo que a gente mostrou. Ele quis se colocar como o cara de direita pós-Bolsonaro, como o Boulos é o cara da esquerda pós-Lula. Vamos ficar 30 anos eu e você no embate, direita e esquerda. Ô Marçal, tem que combinar com o eleitor. Tem que combinar com a direita. A direita não quer gente que trata assim comunista, não. A direita não quer gente que fala que vai fazer acontecer e depois, né, dá um tiro no pé de bazuca nos 45 do segundo tempo e afunda uma eleição. A direita quer gente que tenha pedigree de direita, convicção nesses valores, nesses ideais, combata o sistema e o esquerdismo com firmeza e que tenha estratégia, porque vencer é importante. Né? Senão a gente fica só esbravejando nas redes sociais e aí é difícil. Então, meus amigos, o Marçal ter se revelado isso aí não faz do Nunes um ótimo candidato. Eu não consigo entender quem olha a política por esse fla-flu patético. É um fla-flu patético. Né? O Bolsonaro estava certo, o Kim Paim, pede desculpa para o Kim Paim. Por que tem que pedir desculpa para o Kim Paim? Vocês acham realmente que o Tarcísio com o Kassab
e o Nunes representam a salvação da direita. Quem pensa assim, meus amigos, entrega logo a chave do país para o sistema e tenta fugir antes, que vai ficar ruim o negócio. Já está ficando, né? Então, o antissistema é um movimento de direita necessário no país. Não pode contemporizar com o STF, não pode ir para Gilmar Palusa elogiar os ministros do Supremo, como o Tarcísio fez. Não pode fazer isso, não pode. Hoje nós temos uma prioridade: restaurar a democracia no Brasil. Um cara, eu uso o Marçal como um exemplo a meu favor, um cara cheio de dúvidas, ex-coach, com pinta de picareta, faz um discurso bonito, peita os comunistas, esculacha os jornalistas militantes e consegue, mesmo com o tiro de bazuca no pé aos 45 do segundo tempo, chegar lá, embaralhar tudo com 28, 29, 29. Agora imagina o Salles, imagina o Marcel Van Hatten, se fosse paulista, a Cris Grammel. Agora imagina isso. Então não venham me dizer que isso é um argumento pró-Nunes e vamos tucanar, e é isso mesmo, e o Kassab não tem jeito. Não! É o contrário, é antissistema com gente firme e nas convicções antissistema, não com o Marçal. Esse é o ponto. Verso. E olhem que notícia gravíssima. Militares do 6º Batalhão de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro estão detidos no quartel desde a última quarta-feira, dia 23, após o vazamento de vídeos que mostraram um churrasco realizado durante o expediente dentro das dependências da organização militar. Quanta diferença das Forças Armadas de Bolsonaro, né? Pois bem, essas são as Forças Armadas no governo Lula. Vocês vão ficar chocados diante dessa cena. Este foi o react de agora. Eu espero que vocês tenham de vocês sobre tudo que disse o jornalista em relação a Pablo Marçal. Vocês acham realmente que ele deu um verdadeiro tiro no pé com aquela sabatina com o Guilherme Boulos? Eu acho que não tinha necessidade disso, né? Na minha humilde opinião. E vocês? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante para mim. Também